Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar aí do Betal, né, o fundo ali do BTG. Um fundo que, assim, eu sempre falo isso, né, que o BTG, falem bem ou falem mal, ele é um super protagonista, né, nas indústrias de fundos imobiliários, de Fiagro também. E é claro, né, que isso envolve certos riscos, né, uma curva de aprendizagem. E esse é um fundo, junto com o Betra lá também, que tem esses problemas que acabaram aparecendo, mas eu acho que o setor como um todo, né, por exemplo, o setor logístico do agro, ele tem um super potencial. Infelizmente a gente vê algumas coisas acontecendo, a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje aqui nesse fundo, né, mas é muito interessante a gente ver a cadeia do agro evoluindo, mas você precisa ter expertise no agro, né, antes de você se envolver com o agro. E é isso que a gente vê, que quando a pessoa não tem essa expertise, ela sofre, né? Nesse ponto, eu não acho tão ruim que muitos fiagros, a grande maioria deles, começaram por crédito. Por crédito ali você consegue ter uma liquidez um pouco maior, entender, né? O crédito é mais seguro, entre aspas, do que o equity, né? De você investir no negócio, por aí vai. Mas bora conversar um pouco sobre esse fundo. Inicialmente, né? Queria pedir para você o seu like, se inscreva no canal, se torne membro do canal, a gente faz muito conteúdo. Essa semana, inclusive, o vídeo gravado exclusivo para membros foi de Fiagros. Semana que vem eu vou falar de FIINFRA e na próxima eu vou falar, inclusive, como eu estou investindo, né, os movimentos como eu estou pensando na minha carteira. E dito esses primeiros recados, vamos lá, né, olhar aqui, a gente vê que a cota está bem amassada, né, 13% de year to date, para quem não sabe, é do início do ano até agora. 3% ali de prejuízo acumulado na cota. Tive uma liquidez média diária até que tranquila já, de R$ 700 mil. Patrimônio líquido já com uma certa musculatura, 600 milhões. Um preço-valor patrimonial já bem descontado, bem amassado, né, como eu estava falando para vocês, e um dividend yield de 11,5%. Lembrando que o dividend yield é a relação entre cota e rendimento, então quanto mais a cota amassar, maior vai ser o dividend yield. Um dos exemplos para que você nunca olha um indicador só. Às vezes, teve uma vez que eu vi que o jeito que uma pessoa na internet, um comentário, olhava os fundos dela, pegava os maiores rendimentos do mês e olhava, né, no ranking ali, né? Isso aí é segredo para dar errado, né? Não tem jeito, você tem que estudar antes. É, é isso, né? Não tem como você fazer boas decisões de investimento com decisões ali com um indicador só, por exemplo. Mas bora lá. O Betal, né, tem o objetivo de proporcionar a rentabilidade e a valorização dessas cotas a longo prazo através de aquisição e construção de ativos, escoamento e armazenagem. Gente, tem muito déficit disso no Brasil, é bizarro. Distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro. O fundo atua nas regiões da cadeia onde o déficit de infraestrutura e armazenagem é mais intenso e próximas das principais rotas de escoamento rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. Bora lá, então. Taxa de administração 1,10 é relativamente alta, né, comparativamente com os fundos de 1%. Mas no agronegócio a gente vê umas taxas muito altas. Muito altas, a gente sempre critica isso, às vezes até, né, a gente fala até demais sobre isso, mas tem que falar, tem jeito, né? Taxa de performance pelo menos não tem ponto positivo, tá bom? Público-alvo, investidores em geral também, ponto positivo. Valor de mercado aqui, 500 milhões, está bem amassado, como a gente disse antes. Investidores, 50 mil investidores, né, 46 mil, então já é interessante. O Vault, que ali é a média ponderada dos contratos, né? Por que o Vault é interessante? Porque às vezes um contrato ele é maior, por exemplo, tem valor monetário maior, aí ele tem um tempo maior, então ele puxa o voucher para cima. Né? Número de ativos 11, liquidez diária aí de 900, tranquilo, né? 900 mil reais por dia, contratos atípicos 100%, outro ponto positivo, né? E capacidade estática 450 mil toneladas. E um rendimento aqui mensal de 71 centavos. Vamos lá, comentário do gestor. Em setembro, o Betal apurou uma receita bruta de 4,3 milhões, com resultado líquido ali após despesa de 3,8. O rendimento mensal anunciado foi de 71 centavos. Isso é interessante também, né? Os fundos que vão tendo ali uma margenzinha de distribuição versus resultado, representando um dividend yield anualizado de 9,9% ao ano sobre a cota de mercado ao final. Ou seja, quanto mais a cota amassa, mais isso aí sobe. Comparativamente com o patrimonial, por exemplo, tem 8,2. Né? Então é isso. Quanto mais a cota a massa mais o dividend yield sobre a cota vai aumentar. E acumulando ali 0,09 por cota resultado a ser distribuído. O resultado do mês continuou sendo negativamente impactado pela inadimplência do pagamento de juros devido ao grupo Serpaz, ou seja, ali problema, né? E aí tem um red flag para quem gostar de estudar esse tipo de fundo, né? Quem gostar de estudar o Betal, claro que nada aqui é uma recomendação, nunca é, mas aí já é um red flag, né? Que questões como essa podem e vão acontecer no mercado.
Assim, uma diversificação é muito importante. A gestão, conseguir antecipar esse tipo de situação também é muito importante. E ter mais figurinhas trocadas, né? A gente vê muito nos fiagros os mesmos atores em todas as carteiras dos fiagros, que pode dar ali um problema em cadeia também. Portfólio. Conforme mencionado nos nossos relatórios gerenciais anteriores, em setembro a gestora optou por não realizar operações táticas no mercado secundário através de venda em compra parcial. As operações têm como objetivo principal destravar a correção monetária acruada no distribuído ao IPCA nos ativos imobiliários financeiros de forma a antecipar a remuneração dos investidores. Reforçamos que as operações têm um viés oportunísticos e não podem ser consideradas como recorrentes. Outra coisa que o pessoal sempre erra também. Às vezes tem um não recorrente no fundo e acha que aquilo ali vai ficar para sempre e aí depois se surpreende. O que, consequentemente, pode afetar o montante de proventos a ser distribuído em determinado período. O update do CRI Serpasa. Serpasa não realizou o pagamento da parcela mensal de juros em setembro. A empresa segue com negociações de venda de ativos imobiliários dos sócios. A gestora mantém o monitoramento do projeto e a evolução operacional da usina, canavial, colheita, moagem, produção, etc. e tal. E no macro ele fala, né, do IPCA que fechou em alta, etc. e tal. Mais comentários do gestor, vamos lá. Logística e infraestrutura. Segundo realizado, Presalc, Log, 61% dos produtores de grãos não possuem estrutura de armazenagem nas fazendas, sendo que desse total, 73% demonstram interesse em investir ou construir silos e armazéns. Gente, isso aqui é um déficit bizarro no Brasil, por isso que eu tenho tanta fé ali no agronegócio, né, que tem um potencial de desenvolvimento gigantesco ainda no Brasil, desde que possui uma taxa atrativa de juros para financiar esse investimento. Ou seja, o que eu estou nem falar aqui, eu estou falando do Betal em si. Mas quando o país ficar um pouco mais estruturado em relação à taxa de juros, etc. e tal, eu tenho uma impressão, e inclusive seria muito positivo para o país, que esse tipo de fundo aqui, né, que tenham, claro, uma curva de aprendizagem para não dar problemas, né, e não prejudicar investidores, que eles continuem avançando. Né? Eu acho que os fiagros eles vão, com taxa de juros um pouco mais baixa, começar ali a pensar, né, no equity mesmo, na participação na estrutura. Mas por enquanto, eu acho que foi um movimento acertado dos fiagros começar por crédito. Infraestrutura e armazenagem do Brasil, que fala, né? Só tem silo bolsa, 10%, aí tem silo e também usa silo bolsa, 9%, aí vem, não possui nenhuma infraestrutura, 61%. Isso é bizarro, né? Assim, é surreal. Rentabilidade, que é massadaça, né? Tá um ponto negativo, claro, não tem nem o que falar. E ao final do mês, o patrimônio líquido do fundo estava em 621 milhões, enquanto seu valor de mercado estava de 517 milhões, ou seja, um desconto de 17%. Você gosta desse fundo, né? Assim, eu sinceramente acho que é um fundo que ainda tem que se provar, mas qualquer fundo, não apenas esse, é melhor pagar bons preços, né? Assim, eu evito ao máximo, com o pessoal que me segue aqui, sabe, né? Nos nossos grupos. Inclusive é uma brincadeira que eu e o Ben faz, né? Que eu sou um pouco mais conservador, eu prefiro evitar problema. Mesmo quando é fundos mais arrojados, eu entro muito pequeno, e fundos que não tenham problemas assim, né, muito grandes e tudo mais. Mas enfim, esse sou eu, né? De toda forma, preço importa. É isso que eu tô querendo falar aqui nesse parênteses, tá? É só isso. É isso que é a única coisa absoluta que eu vou falar aqui para vocês, é preço importa, tá bom? CRIs 27%, imóveis 66%. Outra crítica que o pessoal faz desse fundo, né, que é um fundo que poderia ali ser, entre aspas, um fundo puro, né, só de equity e tal, mas ele tem esse percentual de CRIs também. E vai de você. Você gosta, não gosta, enfim. Porque ele fala receita mensal por ativo, é uma certa concentração aqui em alguns ativos, né? Mas quanto melhor diversificado, melhor vai ser, obviamente. Rendimento de 71 centavos, data de divulgação ali de outubro. E que ele fala, né, realmente, em relação a receitas, vai condizer ali com um percentual de alocação, né? Então, vai ser receita imobiliária, vai ser o principal, e depois vai sim a receita de CRI. Né? Então, esses são os pontos de atenção, com certeza ali, né? Ficar de olho lá na Serpasa, como é que isso vai se desenvolver, ver a rentabilidade também desse fundo, como é que vai se desenvolver ao longo do tempo. Eu acho que esse fundo ficou muito manchado, por questões que às vezes nem é dele propriamente, né? Tem ali a questão do Betra, que também impactou ali no agronegócio como um todo. Eu sempre falo isso, né? Quando tem um problema no agro, impacta não só aquele FIAGro ou aquele FII do agro, mas o agronegócio como um todo, né? Então, enfim, é uma pena. Tipo de contrato, 100% atípico, show de bola. Aqui perfil do locatário, né? Operador logístico, açúcar e álcool, revenda de insumos e etanol de milho. Em relação a isso aqui, é bem diversificado, né? Tipo de ativo aqui, armazém,
CRIs, armazém refrigerado e por aí vai também, estratégias bem diversificadas. Esperamos ali, né, que esse fundo melhore, já tem ali uma grande quantidade de cotistas, então a gente sempre espera o bem da indústria, né? Vencimento dos contratos ali bem longo, ponto positivo também, 2031 a 2035, e reajuste em 2024 ali, no início do ano. Então fiquem atentos a isso também, beleza? Em relação à localização, bem diversificada aqui, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, enfim, bem diversificada aqui, né, em relação ao país, mas aqui mais focada aqui no Centro-Oeste, um pouco aqui do Sul, enfim. E aqui ele fala, né, cap rate médio de 10,7%, interessante, né, esse cap rate, até alto comparativamente com outros ativos lá dos fundos imobiliários, né. Prazo médio de 8,7 e ativos adquiridos de 555 milhões de reais, com uma certa musculatura já, e aqui ele fala, né, os CRIs, dos ativos, etc e tal, caso você queira estudar um pouco mais, vale a pena, né, dar uma estudadinha aqui. Em relação ao volume negociado, a gente já falou sobre isso, e rentabilidade, né, que tem que melhorar bastante, é um dos pontos que mais importa no final das contas, concorda? A gente está aqui para ganhar dinheiro, né? Se for para correr mais risco, a gente vai ganhar mais dinheiro com isso, pelo menos no longo prazo. Então, assim, esse fundo ainda, na minha opinião, né, ele tem ainda que se mostrar e ganhar confiança ali, né, para que a cota não seja tão mais amassada. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixa aqui o fundo que você está querendo que eu estude, né? Que eu estou fazendo todos eles aí. Como eu sempre digo, né? Eu estou fazendo 2 vídeos por dia, então vou tentar aí pegar de todo mundo, beleza? Pegar os fundos de todo mundo aí. Então é isso. Abração e até a próxima.